Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, um excelente dia para todos nós. Estamos aqui hoje para darmos continuidade ao estudo do livro dos médiuns, em que estamos estudando aqui com Allan Kardec as manifestações de efeito físico. E hoje nós vamos estudar o item 63. Vejamos o que o professor escreve. Acrescentemos ainda que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda na roupa dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. Então aqui Allan Kardec continua desmistificando determinados rituais que surgiam naquela época, cada um no seu processo experimental, não é? Aqui ele está falando das mesas girantes, dos fenômenos de efeito físico. Então surgia-se uma série de recomendações para que o fenômeno se produzisse. Isso é muito comum no início de qualquer ciência, você fazer uma correlação de um efeito a determinadas causas ou a um conjunto de causas. E o que Kardec foi nos trazendo nessa obra é desmistificando, retirando determinados conceitos ritualísticos e mostrando, enquanto ciência experimental, que o agente efetivo do fenômeno ele era de ordem fluídico e operado por um ser inteligente, né, aos quais nós damos o nome de espíritos. E ali ele vai deixar claro que só um fator é importante: o peso, a densidade do material que seria utilizado, no caso a mesa, mas que isso só haveria uma interferência no caso da força mediúnica. E aí nós vamos fazer um breve paralelo com o capítulo 14 do livro A Gênese, em que Allan Kardec vai estudar lá os fluidos, e fica claro lá quando ele fala que os fenômenos físicos dependem do fluido que é exteriorizado do médium, dos assistentes e do fluido do espírito. E que o espírito muitas vezes ele acha que está manipulando a mesa com as mãos, mas ou quando na verdade ele está utilizando de fato é a vontade, o pensamento que é matéria, não é? Nos ensina André Luiz, matéria mental. E essa matéria mental, essa força eletromagnética, conjugada com os fluidos de médiums e dos assistentes, terá uma interferência no fenômeno físico. Allan Kardec vai dizer aqui que, em geral, a mesa começava a girar e chegava a um ponto que as pessoas poderiam tirar as mãos da mesa, ou que a mesa iria se apoiar em um pé, e em alguns casos a mesa de fato levitava, indo até o teto, e as pessoas podiam passar por debaixo da mesa. Às vezes a mesa descia como uma folha de papel, e às vezes ela caía bruscamente, quebrando-se no chão, demonstrando que não havia ali nenhuma condição das pessoas serem mistificadas. Isso é muito importante deixar claro, né? Que Kardec sempre vasculhava, sempre observava o que estava acontecendo. Então ficava ali, sem dúvida, de forma patente comprovado, um efeito metafísico acontecendo, mas ainda assim um efeito regido por leis, que é a lei dos fluidos, em que ele vai trabalhar isso um pouco mais à frente, no livro dos médiuns, inclusive. Mas o ponto de hoje mais importante é: nossas práticas mediúnicas dispensam circunstâncias ritualísticas. O que Kardec está deixando claro aqui nesse capítulo, mesmo que falando dos efeitos físicos, isso serve para os efeitos inteligentes também. O que é importante é o recolhimento, o bom ânimo, a boa intenção e a força fluídica ou a capacidade fluídica, ou no caso dos efeitos inteligentes, a capacidade ostensiva da mediunidade, uma capacidade fisiológica para que os fenômenos aconteçam. Portanto, cuidado,
vamos nos desprover de determinadas ritualísticas, tal dia, tal hora, tal roupa, porque a mediunidade ela acontece de maneira espontânea e de maneira natural. É assim que nós devemos tratar a mediunidade. Fiquem em paz, meus irmãos, e até semana que vem, nosso próximo vídeo.